sempre que eu quero desistir, Jesus pergunta para mim, o que eu fiz na cruz, eu mereço que você desista? Números capítulo 21, eu vou ler a partir do versículo 4. Diz assim: partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês, Moisés e Deus, olha, vocês, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos e falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Pastorzão, ore por nós. Amém. Pai, esta é a sua palavra e mais uma vez nós nos curvamos diante dela, reconhecendo a autoridade que ela tem sobre as nossas vidas. Nós te amamos, nós te adoramos, e o pedido que faço nessa hora, Pai, é que essa palavra se transforme em vida na nossa alma, no nosso espírito, acrescentando fé em cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Olha só a história. Deus liberta o povo de uma escravidão de anos e anos e anos e anos. O povo não tinha alternativa nenhuma. Eles estavam destinados a morrerem como escravos. Mas o Senhor, na sua bondade, diz: eu vou tirar vocês daí e vou levá-los a uma terra de maravilhas, uma terra que mana leite e mel. E nós sabemos por informação bíblica que os cachos de uva eram tão grandes que precisavam ser carregados com uma haste, 2 pessoas. Haviam frutos maravilhosos, uma terra com excelente agricultura, agropecuária, próspera. Deus daria aquela terra ao seu povo, mas o conduziu pelo deserto. E em algum momento no deserto, diz a Bíblia que o povo ficou impaciente com o deserto. Eu estou impaciente com essa pandemia, sabia? Estou muito impaciente com essa pandemia. Eu quero viajar, eu quero pegar táxi, eu quero dormir no hotel, eu quero andar sem máscara na rua, no restaurante, no mercado. Eu não aguento mais, eu já estou sem paciência nesse meu deserto. Você também está? Você também está assim, já impaciente, está que não aguenta mais o seu deserto? O seu deserto não é a pandemia, é porque você vive na casa dos seus pais e você não aguenta os seus pais, ou não aguenta o seu sogro, a sua sogra, o seu genro, a sua nora, o seu vizinho. Qual é o seu deserto que tem impacientado você, que tem o tornado tão impaciente nesses dias? Bem, este povo tinha uma promessa maravilhosa de Deus, promessa de bênçãos, que esta promessa ainda permanece para mim e para você. Se você é do Senhor, se você tem Cristo no seu coração, essas promessas também são para você. Mas talvez você esteja passando pelo deserto. Algumas dicas sobre o deserto. Deserto é um lugar de preparo para a convivência com a bênção. A Bíblia diz que Deus no deserto aprovou, foi lapidando o povo para aprender a conviver com a bênção. O deserto é um lugar de aprendizado. Se nós estamos nessa pandemia, pergunta: Deus, o que é que o Senhor quer ensinar para mim? Me ajuda a aprender logo. Eu quero aprender todas as lições deste tempo. Segundo, deserto é um lugar de passagem, não de ficagem. Deserto é um lugar para você passar por ele, não ficar nele. Deserto é um lugar de
passar e não de viver, de morar e morrer no deserto. Deserto sempre é uma ligação entre o estado ruim que eu vivia para o estado de bênçãos que Deus quer me conduzir. Portanto, se estamos agora num deserto coletivo, planetário, é porque Deus tem algo de especial para mim e para você nesse deserto. Deserto, então, ensina para mim que Deus está me transferindo de nível, de escravo para proprietário da terra. Deus vai fazer com que a minha vida melhore. Portanto, o deserto é importante para que Deus trabalhe tudo o que Ele precisa trabalhar no meu caráter e no seu, a fim de que consigamos conviver com as bênçãos dEle para as nossas vidas. E nessa história chega um momento em que o povo se impacientou. Perderam a paciência no deserto. E qual é o grande problema de perder a paciência no deserto? Nós acusamos pessoas erradas sobre aquilo que está nos acontecendo. O que esse povo disse? Porque você e Deus, vocês dois, Moisés e Deus, olha, vocês dois são culpados da gente estar nesse deserto. Para quê? Nos trazer para esse deserto para a gente morrer aqui. Primeira coisa. Segundo, torna-se ingrato. Primeiro, acusa. Segundo, absolutamente ingrato. Sabe o que está acontecendo no deserto? Deus está realizando um milagre extraordinário, inédito e que nunca mais se repetiu. Deus fez cair cotidianamente, sem falhar, alimento do céu, chamado maná. Todo dia, e nem dava para segurar para o outro dia, porque estragava. Tinha que confiar que no outro dia Deus ia derramar o maná. No deserto, apesar da provisão ser mínima, ela é milagrosa, cotidianamente milagrosa. Deus estava realizando milagres diariamente para alimentar toda aquela gente. E em vez de louvarem a Deus pelo milagre inédito, inesperado, de dizer que maravilha, está chovendo pão outra vez, chovendo maná outra vez, que gostoso, temos o que comer, que gostoso, não vamos morrer de fome, Deus está nos alimentando. Em vez disso, eles chamaram aquele alimento de pão vil, de alimento miserável. Ingratidão. Sabe, eu creio que o Senhor espera que nesse tempo de dificuldades, de pandemia, de desemprego, de sofrimento, ou de algo mais pessoal, uma enfermidade, uma dificuldade, Deus espera que nós não façamos duas coisas. Primeiro, acusarmos os outros pelo que está nos acontecendo, mesmo que outros, seja lá quem seja, ou sejam os outros, mesmo que outras pessoas tenham sido instrumentos e nos empurrado para essa situação difícil, Deus espera que você não seja acusador. Sabe por quê? Frequentemente desgostamos de quem nós acusamos. Frequentemente estamos magoados com estas pessoas. Frequentemente estamos entristecidos por estas pessoas. Frequentemente estamos com raiva das pessoas às quais acusamos. Sabe por quê? Porque nós que construímos esses sentimentos. Quando eu acuso, eu construo em mim um sentimento ruim.
auto-vitimização, dó de si mesmo. O outro é culpado do que eu estou sofrendo, ainda que o seja. Não acuse, porque você não vai a lugar nenhum. Não vai servir para você. Acusação. Segundo, ingratidão. Ingratidão é um negócio sério. Deus não gosta da ingratidão. Porque não aconteceu com você o que aconteceu comigo, eu não sei o que aconteceu com você. Mas há algo por que ser grato ainda. Se você está me ouvindo, você pode ser grato porque você está me ouvindo. Se você está me vendo, você pode ser grato porque você consegue ver. Se você está vivo, há algo para dizer obrigado que eu ainda estou vivo. Ingratidão, negócio sério. Bem, e diante dessa acusação injusta, porque Deus e Moisés são instrumentos de conduzir o povo da escravidão à liberdade, de escravos a proprietários, eles são os instrumentos de condução. O deserto é o deserto. Eles não construíram o deserto, eles não fabricaram as pedras do deserto, os coiotes do deserto, eles não fabricaram essas coisas. Elas já estavam lá, mas precisa passar por aí. E você está acusando injustamente as pessoas. Repito, mesmo que seja justo, pare de acusar, porque não vai adiantar nada para você. E não seja ingrato. Ingratidão é um negócio sério. Você já deu um presente para uma pessoa ingrata? Você nunca mais dá de novo. Tinha um garotinho na igreja que eu era pastor, e uma vez ele me pediu um Lego de avião. E eu lembrei um dia, comprei uma caixa e levei no culto. Quando ele chegou na igreja, eu ouvi e falei assim: eu trouxe o Lego para você. Que ele rasgou aquele papel e era um Lego de fabricar um aviãozinho. Ele saltava, ele sapateava, ele gritava, ele corria e gritava: Lego, 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 obrigado pastor, Lego, obrigado. E vinha, me abraçava e me beijava: obrigado, obrigado. Ele agradeceu tanto que ele contagiou a igreja. E eu olhei para aquele menino e falei: meu Deus, domingo que vem eu vou trazer outro, porque eu quero ver essa dança outra vez. Que delícia que era aquilo. Agora, pega um presente e dá para um moleque e ele nem tchum para você, não fala nada. Sabe o que você faz? Nunca mais dou nada. Que ingrato. Ingratidão é complicado. O que aconteceu como resposta à acusação injusta e à ingratidão? Diz a Bíblia que Deus liberou as serpentes do deserto. Eu li alguma coisa sobre essa tal dessa serpente, e o que eu li diz que existem serpentes no deserto, mais ou menos 2 ou 3 palmos de comprimento, grossura de um dedo, e ela é da cor da areia, você não vê. E ela pica o calcanhar das pessoas, o pé, e as pessoas têm mais ou menos uns 5 minutos antes de dar um febrão, e começa a dar convulsão, e dali meia hora, puf, morre. Uma serpentica assim, mordeu, fatal, não tem jeito, não tem como correr, a não ser que tenha o soro imediato, é complicado, morre. E Deus então fala que essas serpentes foram e começou a picar o pé de todo mundo lá, e morreu muita gente, morreram. Deixe-me dizer uma coisa para você: acusação, autovitimização, ingratidão é veneno que te mata. É veneno que mata você, se não de uma vez, aos poucos. Você está se envenenando. Então esse povo percebe, pastor Hickley, que eles tinham pisado no tomate. E às vezes, quando a gente sofre e cai a ficha, graças a Deus, né? Dura que quando o cara sofre pra caramba e não cai a ficha. Interessante que o deserto não foi criado, não é um propósito do deserto em que o povo de Deus morresse lá. De jeito nenhum. E me parece que o deserto ele tem a propriedade de extrair de quem está no deserto quem ele realmente é. Boa. Porque fora do deserto a gente consegue figurar um personagem ou um ideal. Eu posso ser quem eu gostaria de ser, mas o deserto não dá. Eu tenho que ser quem eu sou mesmo. Interessante. Alguém disse uma vez que o leito do rio, você só conhece o que tem no leito do rio em dia de águas
que correm com violência em dias de tempestade, que as águas correm com força e tiram o que tem de baixo para cima. Eu acho que o deserto é igual, então. No deserto, Deus revela para a gente mesmo e para os outros quem a gente é lá dentro, né? Eu li em algum lugar na Bíblia que o Senhor diz assim: e eu conduzi o meu povo ao deserto para mostrar a eles que não só de pão viverá o homem. Interessante. Mas Deus não deixou faltar o pão lá. Não. Interessante. Deserto vai tirar de dentro de você o que você é. Espero que você seja coisa boa. Mas olha, acusação, autovitimização, ingratidão mata você. Esse povo percebeu que as serpentes eram consequências destas coisas: acusação, autovitimização, ingratidão. Quando cai a ficha, eles vão falar com Moisés: Moisés, nós pecamos contra você e contra Deus. Olha que interessante. Quando você é impaciente com a situação e passa a acusar, você, além de acusar a Deus, você acaba acusando aquele homem, aquela pessoa, aquela mulher que Deus levantou como seu líder espiritual. É muito fácil isso. Uma vez eu li uma coisa interessante, diz que no mundo não pode faltar sogra, político, juiz de futebol e pastor, porque senão a gente não tem a quem acusar, não é? Então, caiu a ficha, eles vão falar com Moisés. E o Moisés, ao contrário deles, que é conhecido na Bíblia como o homem mais paciente do mundo, com paciência, ora. Podia dizer: o quê? Vocês não reclamaram? Agora aguenta. Não é verdade? Não, ele vai orar e ele vai falar: Deus, você pode tirar as serpentes que estão aí atacando o povo? Afasta aí, joga um remédio para espantar, faz alguma coisa. A resposta de Deus foi interessante. O Senhor diz: olha, manda o artesão aí construir uma serpente, bota num pedaço de pau, enfinca na colina mais alta, de maneira que se alguém é picado por uma serpente, basta olhar para a serpente de bronze e este viverá. Isso foi feito e isso aconteceu. Quais são as lições que a gente aprende disso? Eu vejo como e em que condições a graça de Deus se manifesta. Todos nós pecamos. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e estão destituídos, afastados da bênção, da glória, do poder, do perdão de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas como eu posso me livrar do veneno que me conduzirá à morte eterna? E como eu posso me livrar do veneno que me conduz a uma vida morta? Um veneno que me envenena dia a dia. Livrar das consequências das minhas decisões erradas. Exato. Como eu posso me livrar de tudo isso que eu aprontei? Eu falei mal, eu acusei, eu auto-vitimizei, eu fui ingrato e agora eu estou sofrendo por minha culpa. Como eu posso me livrar disso? Primeiro, reconheça que você pecou. Uau. Sem reconhecimento de pecado pessoal, não há salvação. Se você não reconhecer agora que você tem sido ingrato, que você tem sido impaciente, que você tem sido um acusador, um auto-vitimizador ou qualquer outra coisa que tem produzido consequências drásticas, dramáticas, ruins na sua vida, se você agora não tiver coragem de dizer: é verdade, eu fiz isso, eu sou assim, não há esperança para você. Só há esperança para uma pessoa quando ela reconhece a sua parte de culpa no cartório. Esse povo diz: Moisés, pecamos. Primeiro passo da graça de Deus cair na sua vida, arrancar as consequências de tudo que você fez de errado ou foi de errado na sua vida, é: admite que é você o culpado das consequências que estão vindo na sua vida por causa, presta atenção,
do que tem saído de sua boca no tempo de deserto. Em vez de gratidão, ingratidão. Em vez de agradecimento, acusação. O que tem saído da sua boca tem provocado isso? Como faz para se livrar do que a sua própria boca provocou, usando a sua boca de novo? Se eu usei a minha boca para acusar, auto-vitimizar, manifestar ingratidão, chamar o pão de coisa vil, miserável, eu usei minha boca para isso e as consequências são serpentes envenenando a minha vida. Eu tenho que usar a minha boca como o primeiro passo para a libertação disso. Usar a minha boca para dizer: pequei contra Deus e contra meu líder, contra meu marido, contra minha mulher, contra os meus filhos, contra o meu vizinho, seja lá quem for. Pequei. Primeiro passo. Segundo passo é aceitar a estratégia divina de liberação do seu veneno. Olha o que aconteceu aqui. Moisés disse: Senhor, manda tirar as serpentes. Deus não tirou as serpentes. Deus mandou construir uma serpente de bronze. Interessante isso. O Senhor Jesus, lá na frente, vai dizer: assim como a serpente foi erguida no deserto, importa que eu seja erguido no madeiro, a fim de que todo aquele que crê em mim viva. A Bíblia Sagrada diz que quando nós cremos em Jesus, que morreu na cruz no meu lugar, o meu pecado é perdoado, o veneno é anulado e eu tenho vida e vida eterna. Olha que interessante, as serpentes não foram tiradas, mas a serpente de bronze foi colocada. Terceira lição: a estratégia de Deus é única, não várias, porque senão seriam as estratégias, mas é a estratégia. Deus não disse para Moisés: constrói uma serpente de bronze, um golfinho de bronze, um elefante de bronze, uma borboleta de bronze, um beija-flor de bronze, uma tartaruga de bronze, um peixinho de bronze. Não, ele não disse: constrói uma flora e uma fauna maravilhosa para que cada um olhe na direção que mais goste e seja salvo. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia Sagrada diz: Jesus Cristo é o único caminho que leva ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão absolutamente por mim. Não há outro meio de salvação dessa vida para a vida eterna a não ser Jesus Cristo. Só tem Jesus. Outra coisa interessante da graça, ela se manifesta de maneira individual e intransferível. A Bíblia diz que se alguém for picado, este deve olhar para a serpente de bronze. Não adianta eu falar assim: ai, minha vida está muito ruim, vovó, creia em Jesus por mim. Papai, vai na igreja por mim. Filhinho, não falta na igreja que papai não vai, mas ore pelo papai. Olha, a graça de Deus que arranca o veneno que está te envenenando nessa vida e para a vida eterna, exige que você dê um passo na direção de Jesus, que você olhe para Jesus. Ele é o seu Salvador e a sua salvação é pessoal e intransferível. Você precisa reconhecer que você pecou, que há veneno na sua vida. Precisa aceitar a estratégia de Deus, que é Jesus Cristo, única possibilidade. E você precisa olhar para Jesus. Sabe? As serpentes não foram tiradas. Sempre houve o risco de serem picados outra vez. Mas a serpente de bronze foi mantida. O mesmo Jesus que foi pendurado na cruz e que saiu de lá porque ressuscitou, espiritualmente falando, o sangue dele ainda jorra na cruz.
Lá atrás, o sangue de Cristo perdoou os meus pecados e me deu vida eterna. Hoje, se eu peco, eu vou para o mesmo lugar. O sangue de Cristo ainda jorra na cruz. Eu vou lá para me limpar, para me santificar, para me purificar. Sabe, neste tempo de deserto pandêmico, de pandemia desértica, eu e você corremos o risco de perder a paciência e de acusarmos pessoas que não são culpadas ou são, e de sermos ingratos com aquilo que estamos recebendo de Deus. Se isso está acontecendo com você, olhe para Cristo. O sangue de Jesus ainda jorra na cruz. Você pode ir lá de novo, se purificar novamente, para que o veneno não assuma controle da sua vida e o mate. Como você quer viver nestes tempos? Se você corre o risco de perder a paciência, Pastor Hickley, a cruz, da cruz ainda jorra o sangue que pode nos purificar para essa caminhada até chegarmos do outro lado do deserto. Amém. Amém, pastor? Pastor, eu estou sendo aqui ministrado por essa palavra. Eu me examino com essa palavra, pastor, e eu quero reconhecer aqui, até diante das câmeras, que eu sou alguém que careço em circunstâncias da vida de parar, porque não quero me esconder. Eu não quero me esconder da realidade. Colocando a minha vida nesse raio-x que o Senhor está passando aqui, eu percebo que hoje, nessa data de hoje, eu preciso reconhecer que algumas serpentes têm me picado por responsabilidade minha. E eu ficava me justificando porque fui ferido, porque fui injustiçado, e achava que eu estava me defendendo, me resguardando. Mas diante dessa palavra, pastor, o Senhor me levantou como pastor nesse ministério, mas o Senhor é meu pastor, eu sou uma ovelha dessa casa. Eu quero reconhecer que eu sou alguém que preciso, glória a Deus, ser curado, sabe, pastor? Glória a Deus. Ter o meu coração tratado. Glória a Deus. O tempo vai passando e a gente vê que a nossa estratégia não dá certo. A gente luta, a gente até se cansa e se torna impaciente. Chega a murmurar. Chega a dizer, chega até de querer desanimar, pastor. Eu não quero isso para minha vida. Graças a Deus, pastor Hickley. O Davi certa vez disse que enquanto eu me calei, meus ossos envelheceram, e eu sei que não é isso que Deus quer para minha vida, até porque eu olho para minha vida hoje, eu vejo tanto a bênção de Deus sobre mim, que não quer dizer que eu estou certo, muito pelo contrário, a minha infidelidade não faz Deus infiel, mas Ele também é digno de que eu tenha uma vida ajustada, acertada. Maravilha, é isso aí. Talvez seja isso que o Espírito Santo deseja de cada um de nós hoje. Quanto temos nos impacientado no caminho e acusado Deus, bravo com Deus pela nossa sorte, ou até às vezes, como disse o pastor Hickley, a gente se auto-justifica porque acusa o outro. Se a culpa é dele, não é minha. Mesmo que o outro seja de fato culpado, só acusar não vai dar em nada. Eu também passo por momentos que eu fico pensando, poxa Deus, por quê? Quando eu fico pensando na nossa igreja, pastor Hickley, nós abrimos a igreja em dezembro e fechamos em março. Nós não temos um local nosso. As outras igrejas que têm o seu próprio local já reabriram. Pessoas que eram do nosso rebanho já foram para essas igrejas. E eu falo, Deus, o que está acontecendo? E Deus manda dizer, obrigado, 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 obrigado pelo maná, obrigado pelo pão, obrigado
provisão mínima. Obrigado pelo deserto, por esse sofrimento doido, porque é um lugar de passagem, é um sinal que o Senhor está nos transferindo de nível. Nós vamos para uma situação melhor. Então, como eu gostaria que você enfrentasse essa semana diante de você? Eu e o Rick já sabemos, confessando as nossas impaciências, as nossas acusações e muitas vezes os desejos de desistir. Sempre que eu quero desistir, Jesus pergunta para mim, o que eu fiz na cruz, eu mereço que você desista? Eu falo, não, Senhor, então continua. Mas como eu gostaria que você passasse essa semana? Lembre-se que esse deserto pandêmico é algo que Deus está usando para operar, transformar sua vida e te conduzir a um outro patamar. Então, em vez de olhar para o deserto ou para o passado e resmungar e acusar e ser ingrato, olhe para o futuro e agradeça pelo futuro maravilhoso que o espera nas mãos do Senhor. Amém? Então que você faça isso e tenha uma semana muito gostosa. Sempre ao lembrar do que Ele fez por mim, traz-me nova força e uma visão sem fim, que não há igual à vida que Ele dá. Dia a dia a vida a Ele dedicar, não envergonhar a Cristo grande Rei, mas testemunhar obediente a voz, não jamais seguir o mundo em seu viver, mas ao Senhor andar fiel. Sempre ao lembrar do que Ele fez por mim, quero sim viver obediente ao Rei. Ele é meu Senhor, meu guia e protetor. A Jesus darei louvores gratos.